Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos numa série de reflexões a respeito do Salmo 23, olhando pela perspectiva de duas ovelhas, uma chamada Pureza e outra chamada Pérola. E hoje nós vamos falar sobre no Vale Escuro. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Acordei muito cedo hoje. Apenas começava a alvorecer o dia e o nosso pastor e o seu ajudante já estavam ativos no meio do rebanho, indo e vindo de um lado para o outro, acudindo as ovelhas com seus cordeirinhos recém-nascidos e fazendo preparativos necessários para uma longa caminhada. Ouvi o meu pastor dizer para o seu companheiro que já estava na época de nos conduzir para o aprisco de inverno, pois as primeiras tempestades de neve não tardariam a cair. Fiquei arrepiada só em pensar na neve gelada caindo no meu focinho e grudando na lã do meu corpo. Mas em compensação, lembrei-me daquele delicioso lugar chamado aprisco de inverno e logo desejei estar lá. Porém, para chegarmos lá, tínhamos que enfrentar duas coisas desagradáveis: uma longa e difícil caminhada, a travessia no Vale Escuro, ou, como alguns chamam, o Vale da Sombra da Morte. Não que eu tenha medo de atravessá-lo, embora quase tenha morrido de medo quando atravessei pela primeira vez, mas hoje eu sei que não há menor motivo para temê-lo, pois o nosso forte pastor sempre o atravessa com o rebanho e está constantemente ao alcance de qualquer ovelha que dele necessitar. Ele vai conosco, encorajando-nos com suas palavras e ajudando as ovelhas mais fracas e medrosas a saltarem as valas ou contornarem aquelas pedras maiores no fundo do vale. A porta do aprisco onde passamos a noite foi aberta e o rebanho então foi conduzido para fora a fim de pastar até a hora de pôr-nos a caminho. Enquanto pastávamos, pensei que seria bom colocar Pureza a par das dificuldades que iríamos enfrentar naquele dia. Mas como não havia ali por perto, não quis sair procurá-la, pois queria comer o bastante e estar bem alimentada para enfrentar a longa e perigosa caminhada daquele dia. Algumas horas depois, quando o nosso pastor achou que já deveríamos ter comido o suficiente, ele se colocou à frente do rebanho, segurando firme a sua vara e seu cajado, e chamou-nos para segui-lo. A manhã já estava fria e não havia sol, pois o céu estava muito nublado e cinzento. Já havíamos caminhado um bom trecho do caminho quando Pureza veio caminhar ao meu lado. Ela perguntou-me por que não havíamos ficado todo aquele dia naquele pasto tão verdinho e gostoso que havia perto do aprisco e perguntou-me para onde o pastor estava nos levando. Então, eu lhe expliquei, Pureza, que o inverno está chegando e o pastor, como sempre, nos leva para passarmos o tempo do frio em um dos seus apriscos mais bonitos e confortáveis que eu já desfrutei. Ela saltou de prazer, mas diminuiu um pouco seu entusiasmo quando eu lhe disse que tal aprisco ficava muito longe daqui e que ela se preparasse para atravessar o vale escuro e triste que jamais vira em sua vida. Ao ouvir isso, ela se mostrou muito assustada, mas eu acalmei ela dizendo: Pureza, você não precisa sentir medo de nada. Se você se conservar junto do rebanho, sem se desviar um só passo, nem para a esquerda nem para a direita, seguindo sempre atrás do seu pastor, procurando sempre conservar-se bem pertinho dele. Você vai ver
e vai sentir como é glorioso enfrentar tantos perigos passando por eles, todos sem ser molestada por nenhum dos males que infestam aquele lugar. Você vai ver o quanto nosso querido pastor vai pelejar por nós e vai se desdobrar em seus cuidados, atenção e carinho pelo rebanho todo o nosso trajeto. Você irá conhecer o melhor, o quanto ele é forte e corajoso. Os olhos de Pureza brilharam de curiosidade e excitação, e pareceram-me até que ela estava com pressa de chegar lá. Daqui a pouco, o caminho começou a estreitar mais, e logo mais adiante nos conduzia à estrada de uma grande garganta, apertada, entre dois rochedos, e à medida que avançávamos ia se tornando cada vez mais escura e apertada. Pureza veio se encostar em mim, quase empurrando-me, enquanto caminhávamos, e pude notar que ela estava muito trêmula. Então eu disse a ela: não tenha medo, Pureza. Nada de mal nos sucederá aqui. Já atravessei este vale muitas vezes e por isso posso lhe garantir que você chegará sã e salva ao aprisco de inverno do nosso pastor. Agora caminhamos mais devagar, devido às pedras escorregadias e outras dificuldades. Bandos de aves de rapina voam lá em cima, escurecendo ainda mais essa tenebrosa garganta, e algumas águias já estavam pousadas, devorando algumas incaustas ovelhas que tinham perecido ao tentar atravessar sozinha aquele vale escuro e cheio de perigo. Todo o rebanho, até mesmo os cordeirinhos, estavam silenciosos. Somente se ouvia o nosso tropel e a voz do nosso pastor, que não cessava de nos dirigir com palavras de ânimo, transmitindo-nos coragem e força para prosseguir. De cada lado daqueles penhascos jaziam várias ossadas de ovelhas que já haviam sido devoradas pelos lobos e pelos coiotes famintos que moravam naquela região. A temperatura estava caindo muito e, para completar as dificuldades, uma chuvinha gelada começou a cair. Pureza tropeçava a cada minuto, cada vez se aconchegando mais a mim. Ela tremia e respirava forte, confessando que estava com muito medo. Então eu lhe disse bem baixinho: Veja, veja quem está ao nosso lado. Ela olhou e deixou escapar um suspiro de alívio. Era o nosso pastor. Levemente ele colocou o seu cajado sobre a cabeça dela e foi andando ao seu lado por um longo trecho, conservando sempre o cajado naquela posição. Esse contato transmitiu-lhe coragem, força e uma grande e íntima alegria. Notei isso quando a vi com os olhos brilhantes de alegria, já sem nenhum medo. Pouco depois, avistamos o grande aprisco de inverno que ficava num planalto. Iniciamos então a subida da colina, pois logo nós chegaremos lá. Uma feliz ressurreição a todos vocês e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.